Então, galera, vamos lá para a nossa última aula de filosofia do volume 3. É isso aí, galera. Acabou a caminhada praticamente aqui para vocês na filosofia. Eles foram fortes, guerreiros, atuaram a minha voz aí na cabeça de vocês, aturaram esses filósofos falando várias e várias coisas, não é isso? Mas tudo que é bom dura pouco e acaba rápido, que nem chocolate. Nossas aulinhas de filosofias estão aí, mas vocês podem ir assistindo aí até quando vocês tiverem acesso ao sistema e ao portal. Não esqueçam disso, de sempre revisarem as suas aulas, para que quando vocês forem fazer a provinha linda, maravilhosa, vocês estejam aqui, ó, tudo fresquinho na mente de vocês, ok? E a nossa última aula vai falar sobre um teminha um pouco chato, né? Um pouco assim, né? Parece uma pedrinha no sapato de todo mundo que estuda filosofia, que é a linguagem. Cara, o que é que tem a ver a linguagem com a filosofia? A linguagem não é um negócio que a gente estuda no português? Pois é, gente, a filosofia ela adora meter o bedelho, o dedinho dela onde não é chamado, né? E na disciplina dos outros, né? A gente meteu o nosso dedinho na história, a gente meteu o nosso dedinho na geografia e no português não ia ser diferente. Mas a visão que a filosofia tem da linguagem, do estudo da linguagem, é um pouquinho diferente do que a gente vê no português, certo? Então vamos iniciar. Eu trouxe para vocês uma frase do Otávio Paz, certo? Ele vai falar: o homem é um ser que se criou a si próprio. Nossa! Ao criar uma linguagem. Ou seja, quando o homem criou uma linguagem, ele criou a si próprio. Segundo esse autor, esse pensador, né, ou segundo o Paz, até o momento em que o homem não tinha linguagem, ele não havia se criado. Ok? Pela palavra, o homem é uma metáfora de si próprio. Nossa, que bonito, não é? Então, o que é que ele vai falar? Ele vai falar que a criação, linguagem, deu ao homem essa ideia de homem. Bem confuso, né? Ou seja, vamos resumir. Quando o homem criou a linguagem, ele criou a si próprio. Ele deu sentido à humanidade, ele deu sentido ao homem. Foi isso aí que ele quis dizer, ok? Então vamos lá. A linguagem é a maneira como o homem se coloca no mundo. Ou seja, a linguagem é como o homem se porta, se vê diante do mundo. A linguagem ocupa um lugar especial na filosofia. E aí, filosofia de Heidegger, certo? O Heidegger vai considerar a relação com o ser na sua função ontológica, certo? É no homem que o ser vem à luz da consciência. E aí ele especificamente ele vai falar, é através da linguagem que se dá a aparição do ser, ou seja, só com a linguagem é que o homem aparece, é que o ser aparece, sem linguagem nem o homem nem o ser aparece. Então aqui esses filósofos vão colocar a linguagem no patamar mais alto da filosofia, ou seja, a linguagem é de extrema importância para que o homem apareça. Então, vamos lá. Uma linguagem cuidada, bem elaborada. Cultivar o ser pela linguagem, pela poesia. Ter uma relação poética com o mundo, ter uma vida poética e produtiva com o mundo. Esta relação com o ser se dá através de duas formas, né, de linguagem, a original e a derivada. A original seria a linguagem que o homem criou e a derivada seriam as linguagens que iriam surgindo
diante dessa original, ok? E aqui ele vai falar, né, sobre essa linguagem poética, né, essa relação poética entre o mundo e o homem, né, como o homem vê o mundo poeticamente, como isso vai ajudar. E aí vamos continuar aqui com trechos da nossa apostila. Desde a antiguidade, o tema linguagem já vem sendo retratado. Platão e Aristóteles já trabalharam sobre essa questão da linguagem. Mas aí a gente vai ver exatamente como foi que Platão e como foi que Aristóteles pensaram sobre a linguagem. Platão, por exemplo, investigou se o nome das coisas refere-se à sua natureza ou se lhes é atribuído por costume. Ou seja, será que a garrafa recebe o nome de garrafa porque as pessoas têm costume de chamar de garrafa? Ou será que a garrafa recebe o nome de garrafa porque é da origem dela? É da natureza dela ser chamada de garrafa? Isso que Platão pensava. Ele também analisou se os nomes podem ser verdadeiros ou falsos. Já Aristóteles, por sua vez, foi o primeiro a sistematizar a natureza e a estrutura de uma proposição, isto é, da unidade mínima do discurso racional. Aí entra um pouquinho de lógica. Proposição é como se fosse uma frase, várias frases, certo? E aí o Aristóteles ele vai sistematizar essa proposição, essa frase. Ou seja, ele vai dizer quem é quem nessa frase. Para ele, a proposição não é uma simples frase. Eu chamei de frase para ficar mais concreto na cabeça de vocês, né? Mas, para Aristóteles, a proposição não é uma frase apenas com palavras, mas nomes e verbos que anunciam a relação entre alguém e algo. Ou seja, bem mais profundo, né? Para ele, essa frase não é só um jogo de palavras, não. Ali, naquela frase, existem nomes e verbos que vão falar sobre a relação entre alguém e algo. Carol bebeu água. Qual é a relação aí? Carol e água. Qual é a relação que existe entre a Carol e a água? Entende? É isso que ele quer dizer. Por exemplo, José trabalha. É uma proposição, pois enuncia um entrelaçamento entre o sujeito José e a ação que ele realiza, trabalha, propondo um sentido. Ou seja, para o Aristóteles, essa proposição ela precisa ter sentido. Se não tiver sentido, não é uma proposição, certo? Por isso que ele vai falar que não é simplesmente uma frase com palavras. Ele vai falar que a proposição ela é uma relação entre alguém e algo. Ou seja, precisa ter sentido. E quando ele coloca a frase José trabalha, tem um sentido entre a relação que o José tem com o seu trabalho. E aí, vamos lá, vamos continuar. Aristóteles formalizou uma lógica por meio das proposições. E aí ele vai criar um sistema lógico, né, por meio dessas frasezinhas que ele tanto fala, certo? Aí ele vai falar o plano do enunciado, a maneira como o sujeito pronuncia o enunciado, valendo-se da língua em determinado contexto, né? Nessa formalização da lógica, ele vai colocar o plano do enunciado, da contradição e o modo de argumentação, certo? Nesse sistema lógico, a gente tem o plano do enunciado, que é a maneira como o sujeito pronuncia um enunciado, como ele fala aquela frase, a contradição, que existem, né, alguns enunciados vão ter uma incoerência entre as coisas que diz, e o modo de argumentação, como é que a pessoa argumenta aquela sentença, né? Como é que as pessoas constroem a sua afirmação. Isso tudo está dentro da linguagem, porque está dentro da fala, de como se é falado, ok? É um pouco confuso? É, com certeza é. Mas quando a gente coloca um pouquinho
respira e pensa um pouquinho no nosso cotidiano, na nossa fala, a gente começa a perceber as coerências, né? As relações. Quando a gente vê o plano da enunciação, ou seja, como é que o sujeito fala, como é que o sujeito pronuncia um enunciado. A contradição que existe muitas das vezes nas nossas falas. E aí vem a argumentação, que também existe na nossa linguagem, que também existe no nosso modo de falar. E aí, eu trouxe para vocês uma charge para a gente discutir sobre linguagem. E aí também dentro da linguagem a gente percebe, né, que existem a linguagem formal, a linguagem informal, a linguagem verbal, a linguagem não verbal. E aí eu trouxe aqui uma charge que de fato é uma linguagem não verbal, né, do nosso querido Garfield, né? Ele está aqui dormindo e aí ele percebe que tem o prato dele com o lanche dele. Ele vai, abre o bocão, come esse lanche e aí ele vai com aquela cara de eu não aguento mais para o dono dele, olha para o dono dele, levanta a patinha e aí o dono dele pensa, ele vai bater na minha mão, e aí o dono levanta. Só que o Garfield, quando ele levanta a mão e o dono dele levanta a mão também, ele faz assim com a mão. E aí o dono também faz assim com a mão. Aí ele pensa o quê? Vamos fazer um jogo de espelho. E aí o Garfield faz assim. E aí o dono começa a rir e também faz assim. E aí o Garfield, esperto como ele é, vira de costas e o dono fica coçando ele. Ou seja, ele induziu o dono dele a fazer o movimento, que é aquele movimento de acariciar, de coçar e tudo mais. Né? Observe como o Garfield, o gato, se comunica com o John. Ou seja, mesmo sem ele falar, ele usa uma forma diferente de linguagem, uma forma diferente da fala. Né? O mesmo gesto de erguer a mão em sinal de cumprimentar pode ter outro significado, que nesse caso é um pedido de John, pedido para que John coça suas costas, ou seja, quando ele levantou a mão, o dono levantou a mão também. E ele percebeu que tudo que ele fizesse, o dono iria imitar. E aí ele foi, levantou a mão, baixou, coçou. Ele virou as costas, então, as minhas costinhas que ele está coçando. Garfield é um cara muito esperto, um gato muito esperto. E aí, vocês podem perceber como a linguagem, ela não se restringe somente à fala, né? Ela também pode se atender a gestos. A linguagem também está na dança, certo? A linguagem não apenas ela se resume à fala, mas as outras condições. E aí a gente vai discutir um pouco sobre linguagem e o mundo. A linguagem é extremamente complexa e faz parte da comunicação, por meio da qual o homem dá sentido e significado ao seu fazer. Com consciência, né? Ou seja, a linguagem vai dar sentido ao homem. E aí entra a consciência, a compreensão, a razão, a memória, a narrativa. Por outro lado, é um sistema de signos. Ou seja, o que são signos, Carol? São signos, Carol? Elementos constituintes de uma linguagem. Por exemplo, as letras são signos. Os fonemas, que são os sons que as letras formam, são signos. As cores são signos. E as linhas na linguagem visual também são signos, que expressa e comunica ideias e sentimentos. É também a capacidade humana de criar cultura. Ou seja, a linguagem é tudo que dá sentido e que faz parte da comunicação entre os homens. E aí entra não só a comunicação oral,
mas também a comunicação visual, né? Como ele coloca aqui, as cores, as linhas, a comunicação gestual, como o Garfield fez na charge anterior. E a linguagem também ajuda na capacidade humana de criar cultura. É com a linguagem que também se cria uma cultura. Até porque, se a gente for pensar, dentro da linguagem a gente também tem a língua. E quando a gente fala de língua, a gente está falando também de idiomas. E os idiomas fazem parte da cultura, né? O português, né? O inglês, o espanhol, tudo isso faz parte da cultura, ok? Então vamos lá, para mais uma tirinha. Ok, mais uma tirinha. Vamos lá. Tem uma mocinha deitada no telefone, muito bonitinha, e ela fala: estou com problemas na escola de novo, o que você sugere? E aí o amigo dela no outro lado da linha responde: faça o dever de casa, não durma durante a aula, nunca faça uma redação sobre um livro que você não leu. E aí ela fala: odeio falar com você. Por quê? Porque ele falou a verdade. Ou seja, a comunicação aí, a linguagem, não só... E aí, ó, a gente percebe que essa questão da linguagem, da comunicação aí, ela só tem a audição. Porque ela não está vendo o que como ele está gesticulando, ela apenas está vendo. E aí, a gente pode comentar também sobre os surdos. Eu fiz Libras durante 1 ano e meio, um curso básico, e a gente também pode colocar, quando a gente fala de linguagem, a gente também pode falar de Libras, né, que é a língua brasileira de sinais. Também tem, né, o que seria a Libras dos Estados Unidos, né, enfim. E ali é uma forma de linguagem, é uma forma de comunicação. Que quando a gente pensa, né, sobre essa linguagem que a gente falou, né, do conceito de linguagem que a gente falou, no slide posterior, na questão do gesto, a gente lembra de Libras, porque o gesto, as feições, é de extrema importância para a linguagem deles. Porque aqui a gente tem a voz, né? Às vezes a voz, o modo como a gente fala, enfatiza os nossos sentimentos. Eles não. Eles só têm o gesto. Eu lembro muitas vezes também, quando a gente está escrevendo, né? Em alguma rede social, as pessoas costumam dizer que quando a gente coloca o caps lock, né? Que é aquela letra maiúscula, a gente coloca tudo em caps lock, a gente está gritando. E é muito interessante essa questão da comunicação. Né? Ele foi tão... Muitas das vezes ele não foi nem tão duro, ele só falou a verdade, mas como ela só escutou, ela acabou se chateando com o que ele falou. Eu costumo falar que quando são assuntos assim, eu prefiro falar com a pessoa, ela me vendo, né, vendo como eu estou gesticulando, como eu estou falando, como eu estou olhando para ela, do que quando eu estou mandando mensagem ou quando eu estou mandando só um áudio, porque a pessoa vai ter uma ideia totalmente diferente do que às vezes a gente quer passar. Porque são as formas de interpretar. A linguagem também entra nessa questão de interpretar. Também entra nessas questões de mundo. E aí vamos lá. Né? A fala e a escrita são expressões da linguagem verbal. Certo? Então, quando eu estou escrevendo lá uma redação, quando eu estou aqui dando aula para vocês, são tudo linguagem verbal. São usadas para a comunicação, mas também os objetos, os gestos, o olhar, a expressão corporal, até mesmo o silêncio e a lacuna podem expressar sentidos e significados. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Às vezes um olhar,
às vezes um gesto, às vezes uma mão cortando o rosto, às vezes uma mão aqui fazendo assim. Tudo isso, quando se trata de linguagem, vai ter um significado. Quando a gente está só escrevendo, não tem isso. Então, as interpretações podem ser múltiplas. Quando você está vendo a pessoa, o seu olhar, o seu gesto, a sua expressão corporal, tudo isso faz parte da expressão dela, faz parte da linguagem dela. Então, tudo isso vai auxiliar nessa linguagem, vai auxiliar nesse entendimento. E aí vamos continuar. É pela linguagem que se entende e se desentende o mundo. Ou seja, é a partir dela que eu vou compreender o mundo, mas também não vou compreender o mundo. É pela incrível capacidade de se comunicar que o ser humano é diferenciado dos demais seres vivos. Porque pode expressar tudo o que capta pela linguagem, inclusive os problemas e limitações da própria linguagem. Ou seja, o ser humano, ele pode entender praticamente tudo e não pode. E também, além das suas limitações, ele pode entender essas questões a partir da própria linguagem. Ou seja, a linguagem, de certa forma, ela abarca, né, ela compreende o mundo com suas limitações também, né, e com seus problemas. Nós vamos ver aqui Platão e Wittgenstein, certo? São os dois últimos filósofos que nós vamos ver nessa nossa corrida espacial sobre a linguagem, ok? Vamos lá. A gente viu aqui, nossa apostila, que é o Platão, ele vai fazer uma retirada do livro, do diálogo de Crátilo, certo? Que vai estar falando sobre linguagem. A discussão sobre a linguagem remonta aos antigos gregos. Lembra? A gente falou no comecinho da aula sobre Aristóteles e Platão. Então, eles dois falaram sobre linguagem, né? Um viu, né, o Platão como a ideia ali de linguagem, né? Ele investigou os nomes, né? Ele queria saber se a garrafa ela era chamada de garrafa porque as pessoas viviam chamando ela de garrafa, ou se era porque era da natureza, da origem da garrafa, ser chamada de garrafa. Já o Aristóteles, ele veio com a ideia da proposição, que é o quê? A relação entre sujeito e ação. Né? Ele tinha a ideia de que uma frase não é meramente uma palavra, não é meramente emaranhado de palavra. Ela era a relação entre alguém e algo. E aí veio o exemplo que a gente viu aqui, que é o José Trabalho, ou seja, a relação entre o José e o trabalho. E aqui especificamente a gente vai ver, de fato, um diálogo, né? O que é que o Crátilo vai falar sobre Platão? A gente sabe que todos os textos do Platão, eles eram feitos em diálogo, que também é uma forma de linguagem. Praticamente todos quando a gente vai estudar Platão, todos os seus escritos, né, todas as suas teorias, todos os seus conceitos, a gente encontra em diálogo. Que foi a forma mais prática que ele teve de conduzir, né, de falar sobre essas questões. Então, vamos lá. A discussão sobre a linguagem remonta aos antigos gregos, novamente. Platão já havia escrito, 4 séculos antes de Cristo, o diálogo de Crátilo, no qual o personagem Sócrates interroga Crátilo e Hermógenes, que tinham concepções contrárias acerca de como se nomeiam corretamente as coisas. Outra coisa muito importante, o personagem principal da maioria dos diálogos do Platão é Sócrates, certo?
Então, Sócrates, nos diálogos platônicos, ele vai começar a questionar as pessoas que estão ali naquela rodinha sobre determinados assuntos, certo? E aí, esse diálogo, o Crátilo, ele vai falar especificamente sobre essa questão dos nomes. Lembra que eu falei, me repeti de novo, né, que o Platão, ele tinha essa busca, ele buscava essas questões, né, ele buscava essa discussão sobre a origem dos nomes, né, se o mouse era chamado de mouse porque as pessoas viviam chamando ele de mouse, ou porque era da origem dele ser chamado de mouse. Vamos lá. O que é que o Crátilo dizia? O Crátilo defendia que os nomes corretos são aqueles que estão de acordo com a natureza das coisas que nomeiam. Ou seja, o nome de uma coisa estaria em conformidade com o que é natural àquela coisa, a sua essência. Ou seja, o mouse, ele é certo porque esse nome, ele está relacionado à essência dele, do mouse. Ou seja, às características do mouse, certo? Ao que faz do ser o que é, ou seja, essas características, essa essência do mouse fazem o mouse ser o que o mouse é. Então, o nome mouse está certo porque ele abrange toda essa essência, toda essa característica do ser, do mouse. Já Hermógenes afirmava que era por hábito que se nomeavam as coisas. Ou seja, enquanto o Crátilo acreditava que a garrafa era chamada de garrafa porque toda a sua essência, todas as suas características diziam que ela era uma garrafa, o Hermógenes já afirmava que era por hábito, ou seja, de tantas pessoas chamarem a garrafa de garrafa, ela passou a ser a garrafa, certo? Sua correção é dada por convenção, isto é, o nome de uma coisa não se relaciona necessariamente ao que ela é. Ou seja, o Hermógenes acreditava que o nome das coisas não estavam relacionados com as suas características, mas com a convenção, ou seja, as pessoas decidiram que a garrafa deveria ser chamada de garrafa. E de tantas pessoas chamarem de garrafa, ela virou a garrafa. Mas há o costume de sempre ter sido chamado assim, ou seja, a cadeira, vamos supor, está sentado aí numa cadeira. Segundo o Crátilo, ela recebe esse nome de cadeira porque, diante das suas características e a sua essência, ela deveria se chamar cadeira. Mas o Hermógenes dizia o contrário. Dizia que a cadeira é chamada de cadeira por convenção. Ou seja, as pessoas decidiram que ela deveria ser chamada de cadeira. E aí, pelo tempo em que ela foi chamada de cadeira, ela se tornou a cadeira. Simples, né? Então, vamos ver aqui. Portanto, para ele, as palavras seriam símbolos, ou seja, não representa a realidade concreta. Ou seja, para o Hermógenes, as palavras não representam a realidade. Ou seja, a garrafa não representa a realidade que vocês estão vendo aqui. Para o Hermógenes, certo? Ou seja, para ele, a palavra garrafa é um símbolo, porque não representa isso aqui. Então, vamos continuar. Mais outra coisa, muitas vezes abstrata, certo? Ou seja, para ele as palavras eram símbolos que não representavam a realidade concreta, mas algo abstrato. Por exemplo, a palavra cachorro, não existe uma característica, ou seja, não existe na palavra cachorro algo que você associe ao cachorro, as características do cachorro, certo? Mas o fato de você sempre usar as pessoas usarem aquela palavra para se referir ao cachorro foi que fizeram as pessoas associarem ao cachorro.
Ou seja, é a convenção que dá significado ao objeto e não a palavra que dá significado ao objeto. Ok? E aí a gente vai conhecer, por último, um filósofo, que acho que é um dos filósofos mais comentados quando a gente fala de linguagem, que é o Wittgenstein, certo? O Wittgenstein, ele é um filósofo, ok? Posso se dizer assim, contemporâneo, certo? Ele é austríaco, ele foi naturalizado britânico e ele foi um dos principais autores da virada linguística na filosofia do século XX. Como eu falei, quando a gente fala em linguagem no século XX, a gente fala do Wittgenstein. O cara é um gênio, certo? Suas principais contribuições foram feitas no campo da lógica. Então, assim, quando a gente fala um pouco de linguagem, a gente também fala um pouco de lógica, certo? Ela está, de certa forma, muito associada ali à linguagem e à lógica. A filosofia da linguagem, a filosofia da matemática e a filosofia da mente. Gente, a filosofia se meteu não só na linguagem, como se meteu na matemática e na mente também, né? Como eu disse, a filosofia adora meter o B dele onde não é chamado. E aí ele foi influenciado pelo Russell, e pelo Kant e mais alguns outros, certo? Esses foram os principais, que são filósofos que trabalharam lógica, filósofos que trabalhavam hermenêutica, que também estão ligados à linguagem. E aí ele influenciou Karl Popper, que é um filósofo da ciência, mas ele vai trabalhar as questões da linguagem também. E um livro muito famoso dele, é Investigações Filosóficas de 1953, certo? Esse livro, para quem quer falar sobre linguagem, segundo Wittgenstein, tem que ler esse livro. Você não pode passar por Wittgenstein, passar por linguagem, sem ler Investigações Filosóficas, certo? Vamos lá. O livro Investigações Filosóficas é considerado, ao lado do Tratados Lógicos Filosóficos, também é um outro livro muito importante do Wittgenstein. A gente pode, vamos melhorar aqui, Investigações Filosóficas e o Tratados Lógico Filosófico, a gente chama de ou tratado, mas a gente acaba brincando, chama Tratados. São dois livros de extrema importância quando a gente vai estudar a linguagem para o Ludwig Wittgenstein, certo? O Wittgenstein, ou Vivi, para os mais íntimos, como eu, se quiser estudar sobre linguagem, tem que ler esses dois livros, ok? E aí, vamos lá. O que fala um pouco as investigações filosóficas, As investigações filosóficas constituem uma espécie de síntese da segunda fase do pensamento de Wittgenstein, assim como o Tratados é uma síntese da primeira. Então, assim, quem estuda Wittgenstein, quem se interessa por ler os estudos, as obras dele, vai perceber e vai dizer que existem dois Wittgenstein. Sim, meus queridos, vocês não escutaram errado. Existem dois Wittgenstein. O primeiro Wittgenstein e o segundo Wittgenstein. Carol, quer dizer que ele se apartou no meio e ficou dois? Não. É porque na primeira fase, quando a gente fala primeiro Wittgenstein, ele tinha um determinado pensamento, que ele resumiu lá no Tratados. Geralmente tem filósofo que leva umas pancadas na cabeça, leva umas topadas e pensa assim, meu Deus, tudo que eu escrevi está tudo errado.
eu vou reescrever tudo de novo. Aconteceu isso com o Wittgenstein, né? É como se ele tivesse lá dado uma pancada na cabeça, e aí eu vou reescrever tudo que eu pensei, e aí ele reescreve, e ele vai para investigações filosóficas, certo? E aí é como eu falei para você, se você quiser entender o primeiro Wittgenstein, você lê o Tractatus. E aí você vai entender o segundo Wittgenstein, você vai atrás de investigações filosóficas, né? São como se fossem duas pessoas no corpo de uma só. Né? Existem desses filósofos que levam umas topadas no meio do caminho da vida, bate a cabeça na parede, enfim, faz alguma coisa que acaba mudando todo o percurso do que eles acreditavam que era certo e acabam mudando as ideias. E aí vamos ver o que é que Wittgenstein falou, ok? Então vamos lá. Mais tarde, né, depois de Platão, bem mais tarde mesmo, viu, minha gente? Bote bem mais tarde aí, viu? Século XIX, mas bote tarde aí, viu? O Wittgenstein foi um dos filósofos que mais se dedicaram ao estudo da linguagem. Como eu falei, você quer falar sobre linguagem? Você quer escutar uma pessoa falar, você fala assim, linguagem, aí uma pessoa lá de trás, Wittgenstein, é desse jeito, gente. Eu tô falando. Tipo assim, é que nem você falar assim, ó. Novela, a pessoa vai falar. Novela mexicana, a pessoa vai falar usurpadora. Pronto. Mesma coisa. A usurpadora tá para a novela mexicana como o Wittgenstein tá para a linguagem. Mesmo patamar ali, viu, gente? Eu sei que se algumas pessoas se me escutassem falando isso, eu acho que ia levar uma mãozada na cara. Mas eu tô falando assim para vocês entenderem como o cara é o auge. E aí vamos lá. Ele afirmou que o limite da linguagem é o limite do mundo. Ou seja, até onde vai o mundo, vai a linguagem. O Wittgenstein estava interessado nos limites da linguagem, ou seja, ele estava tentando compreender até onde vai essa linguagem, essa temática, né, que tanto se falava, até onde a linguagem vai, até onde ela pode ser compreendida, né? Em como o ser humano se relaciona com a sua capacidade de expressão, buscando o que poderia ser dito significativamente, ou seja, até onde a linguagem é o bastante para a necessidade da expressão, ou seja, até onde eu preciso, né, usar a linguagem para se expressar de uma determinada situação. Era isso que ele estava preocupado, era isso que ele queria entender, até onde a linguagem era necessária para se expressar. Pronto. Simples. Só isso. Só isso que ele queria entender. E aí, por meio dessa abordagem, o filósofo buscou compreender os limites da linguagem, né? Por meio dessa ideia, né, de até onde a linguagem é usada para se expressar, foi que ele tentou compreender os limites da linguagem, ou seja, de que forma ela, com todos os seus aparatos e códigos linguísticos, tudo que as pessoas lá do português, enfim, usam, ele queria compreender esses limites, até onde vai esses aparatos, esses estudos, esses códigos linguísticos, né? Não é o bastante para contemplar, ou seja, todos esses aparatos, tudo que não vai te dizer o limite da linguagem. Para o Wittgenstein, tudo isso que os linguísticos, né, os códigos linguísticos, tudo isso que a gente estuda, não diz os limites da linguagem. Não é o bastante para contemplar o desejo humano de se expressar, suas ideias e seus sentimentos. Para ele, é algo muito mais além. Ou seja, que o ser humano necessita de outras formas de se expressar, não só da linguagem verbal. Ou seja, para o Wittgenstein, a linguagem não é só a linguagem verbal, a linguagem ultrapassa todas essas barreiras. Para ele, a linguagem é mais ampla, por isso que ele quer entender essa questão do limite da linguagem, essa questão de até onde vai a linguagem. E aí, é com o nosso grande Vivi
né? E é a nossa grande linguagem que eu encerro essa jornada filosófica com vocês, né? Toda essa discussão que a gente teve, todos esses caminhos que a gente abriu, né? Durante essas aulinhas aí que a gente gravou, né? Que foram, acredito que foram de extrema importância para vocês, foi de extrema importância para mim. Então, estudem, né? Se comprometam, criem metas, alcancem suas metas, criem mais metas, enfim. Então, gente, foi um prazer, né, gravar essas aulas para vocês. E não se preocupem, a prova tá muito fácil, fácil. É só assistir às aulas, leem seus materiais, leem os slides, que quando vocês terminarem e forem fazer sua prova, vocês vão ver que vai estar extremamente fácil, ok, gente? Quem sabe, até a próxima. E é isso. Tchau, gente.